Boa noite, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje nós iremos estudar aí, em termos práticos, o que seria o multímetro, as escalas, né, os parâmetros que ele é capaz de medir. Iremos medir também algumas resistências. Eu deixei aí preparado, né, para tirarmos medidas de 3 resistências distintas, certo? Então, inicialmente, vou falar sobre o multímetro. Tá? O multímetro, como o próprio nome já sugere, ele é um equipamento utilizado para medir múltiplas variáveis. Né? Então, para essa medição das variáveis, nós trabalhamos aqui com algumas escalas. Né? Então, eu tenho a escala de tensão de corrente contínua, que seria o DCV. Tem a escala de tensão de corrente alternada, que é o ACV. Tenho a escala para medir corrente elétrica, né, contínua, que é o DCA. Daí nós temos aqui os submúltiplos, né? Temos 200 micro, 2000 micro, 20 mili e 200 mili. Isso para corrente, né? Então, quando nós estamos trabalhando com um circuito eletrônico, né, nós trabalhamos com correntes muito baixas, em termos gerais. Agora, se eu quiser medir uma corrente mais alta, daí nós temos essa escala aqui, que é a escala de 10 amperes, certo? Legal. Então, aqui falei aqui da tensão de corrente contínua, medição de corrente em corrente contínua, e temos aqui o ACV, que mede tensão alternada. Então, se em algum momento você quiser fazer o teste, puxa, eu queria medir para ver se essa tomada é 127 ou 220. Eu venho aqui no ACV e seleciono através desse botão a opção 200. Tá? Então, se eu fizer isso, ó, eu girei aqui esse seletor e apontei aqui para 200 ACV. Tá? Então, em 200 ACV, eu poderei aí medir a tensão da residência. Né? Então, vocês têm aí a tomada 127, 220 em geral, né? E vocês podem tirar esse tipo de medida. Para fazer isso, nós utilizamos esses dois cabos. Tá? Então, eu tenho o cabo preto, que é referência, e um cabo vermelho, que seria aí o ponto que a gente vai utilizar como referência do instrumento, né? Qual a variável que a gente vai medir? Tensão, corrente, resistência, tem tudo isso. Então, para coletar alguma medida, nós devemos plugar esses cabos onde a gente deseja coletar esse dado, né? Puxa, eu quero coletar um dado de resistência, que é o caso de hoje, né? Se eu fosse medir a tomada, ó, quero medir a tomada a 220 ou 127. Então, você iria colocar os cabos da mesma forma que eu fiz, né? Que eu farei, aliás, aqui, ó. Então, eu ponho o cabo vermelho no ponto de tensão, tá? Então, o cabo, ele tá onde? Ele tá justamente no V ons miliampere. Então, nesse ponto aqui, eu consigo medir tensão, resistência e corrente. Legal. Embaixo eu tenho o comum. O comum, eu conecto este cabo preto, probe preto. Então, vou lá, faço a conexão. Tá feito. Legal. Então, agora, como eu vou medir resistência, né? Eu vou medir esses 3 resistores que estão conectados aqui no meu protoboard, tá? Então, esse protoboard aqui, ele tem a referência aqui no centro, né? Ó, negativa a linha azul, positiva a linha vermelha. E nós temos ali a possibilidade de montar o circuito no primeiro ou segundo slot, terceiro ou quarto, aqui embaixo. Eu utilizei esses 2 slots para fazer a montagem
dos nossos 3 resistores, que eu irei coletar as medidas hoje. Tá? Legal. Então, se eu quero medir resistência, vou virar aqui. Se eu quero medir resistência, eu não posso ficar nessa escala de 200 volts ACV. Porque escala 200 ACV é para medir tensão alternada. É o nosso AC, né? Temos aqui o DC, DCV e o ACV, né? Então, o ACV eu meço tensão alternada, DCV eu meço tensão de corrente contínua. Se eu quero medir resistência, eu venho aqui nessa escala de baixo, que tem o símbolo de resistência, que é ohms, certo? Então, eu pego aqui meu ponteiro, esse carinha aqui, giro, tá? Então, vou girar ele até 200 ohms, tá? Então, escala de resistência 200 ohms. Beleza. Se eu selecionei essa escala, o que eu faço agora? Basicamente, eu pego os 2 cabos, o vermelho e o preto, e eu faço a medição do meu componente, né? Ah, professor, mas como que eu meço o componente? É muito simples. Nos 2 cabos, nós temos 2 pontas. A ponta vermelha, né, essa daqui, temos a ponta preta, tá? Preto comum, e a vermelha nós pegaríamos aí o que seria a referência positiva do circuito. Como esses carinhas aqui, os resistores, não têm polaridade, nós podemos medir desta forma ou ainda desta forma. Eu posso inverter tranquilamente os cabos, tá? Então, se eu coletar aqui a medida, ó, pegar aqui o vermelho e o preto, né, um de cada lado, eu tenho aí uma medição de resistência. Aqui, ó, perceba que o multímetro ele está em 1. Então, ele não é capaz de registrar esse tipo de medida, tá? Tá dando para ver aí? Sim. Então, o que acontece? Se o multímetro ele não consegue pegar essa medida, eu tenho que mudar a escala, tá? Então, a escala estava em 200. O que eu faço? Eu passo para 2000. Por quê? Porque provavelmente esse resistor aqui, ó, este carinha, ele apresenta uma resistência que é superior a 200, que é o que está selecionado aqui. Então, eu vou mudar para 2000. Fiz a mudança. Perceba, agora o seletor ele está em 2000. Então, se eu selecionei aqui os 2000 ohms, agora eu posso voltar. Vou deixar assim, ó. Não, assim acho que é melhor para ver ainda. Aqui. Vou voltar para o circuito e irei conectar aqui de forma paralela, tá? Então, fiz a conexão. Agora está aparecendo o valor de 326, né, aproximadamente. 326 ohms. O que eu fiz é basicamente colocar os 2 cabos em paralelo com o resistor. Ou seja, o cabo preto do lado superior e o cabo vermelho do lado inferior, tá? E daí eu tenho a minha medida, 326 ohms, tá? Legal. Então, eu já medi esse carinha, vale 326. Puxa, professor, se eu for lá na lojinha de eletrônicos, tem um resistor de 326? Não, não existe. O que existe é o valor de 330. Mas a resistência ela tem uma tolerância. Então, posso ter um percentual para mais ou um percentual para menos. Nesse caso aqui, né, no caso desse componente,
a resistência está com percentual para baixo. Vale 326, tá? Então, isso daí ocorre sempre respeitando uma certa margem de tolerância. Beleza, turma? Então, agora é o seguinte. Eu vou coletar a medida do próximo resistor da mesma forma. Probe vermelho, probe preto. Faço a conexão em paralelo. E aqui não mudou nada, está em 1, certo? Então, venho aqui e mudo para a escala de 20K. Eu mudei a escala aqui, ó. Tava 2.000, foi para 20K. Lembrando que o K lá na matéria de sexta-feira é um múltiplo que representa o quilo, ou seja, eu tenho 20.000 ohms. Eu consigo medir até 20.000 ohms na escala de 20K. Legal. Então, fazendo aqui a conexão novamente, eu tenho uma medição de 9,87, tá? Esse 9,87 é quilo-ohms, tá? Puxa, professor, mas por que é quilo-ohms? Justamente porque eu tenho a escala de 20K, tá? Por isso. Se eu tivesse numa escala de mega, esse multímetro não tem. Mas se eu tivesse um M maiúsculo aqui, na escala de resistência, seria 9,86 mega-ohms. Tá? Legal, 9,96 quilo-ohms. Existe comercialmente falando? Não existe. O resistor mais próximo de 9,96 kg é o resistor de 10, tá? Então, o resistor de 10 quiloohms, ele se encontra aí comercialmente falando. Legal. Então, vou medir aqui o último resistor, ó. Esse último resistor está registrando 9,92. 9,92 está na escala ainda de quilo. Escala de 20 kg, portanto, estamos medindo 9,92 quiloohms. Tá? Ah, professor, tá em quilo, eu posso fazer aquela regrinha de andar com a vírgula 3 casas para a direita e converter na unidade, né, sem deixar em múltiplo? Pode ser. Se eu fizer essa conversão de 9,92, andando aí 3 casas do ponto da vírgula, né, 9,92. 3 casas para a direita, eu teria 9.920 ohms, certo? Então, isso daí é uma característica aí muito interessante. Outra coisa que eu vou falar aqui, rapidamente, é sobre associação em série, tá? Então, aqui nós temos os resistores, né? Ó, 3 resistores. Eu irei associar esses 2 resistores de 10 kg em série. Para isso, eu vou conectar os dois nessa linha vermelha. Por quê? A linha vermelha, ela é conectada desse ponto aqui inicial, tá? Até este ponto final, onde está lá o mais, tá? Então, ela toda está interligada. Portanto, farei o seguinte. Pego esse terminal superior, coloco na linha vermelha e da mesma forma eu faço com outro resistor de 10 kΩ. Tá? Então, fiz a conexão. Agora, eu vou medir a resistência deste ponto inferior para o primeiro resistor e desse ponto inferior para o segundo resistor. E nós iremos verificar, portanto, não sei se está aparecendo legal aí, turma. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Assim acho que fica pior. Bom, vou deixar aqui assim mesmo. Aqui, qualquer coisa aí na próxima aula eu verifico uma outra possibilidade aqui. Eu estou tentando fazer aqui uma parte prática, né, para que vocês possam
verificar aí. Mas se não aparecer aqui a medida, eu vou comentar com vocês e falar um pouco da associação em série, né? Então, basicamente, ó, o que eu faço é conectar o probe vermelho no terminal inferior do primeiro resistor e o probe preto no terminal inferior do segundo resistor. Não sei se está aparecendo aí de forma clara, mas eu estou medindo aqui 19,77, tá? Então, esse 19,77 é uma resistência em quiloohms. E é basicamente a soma desses dois resistores. Então, eu tinha dado 9 alguma coisa no primeiro, 9 alguma coisa quilo no segundo, somando os dois deu 19,77 quiloohms. Beleza, turma? Espero que essa aula tenha ajudado aí a entender em termos práticos, né, do que é o multímetro, do que são os resistores, como fazer a medição de um resistor. Eu sei que vocês estão vendo essa parte aí de teste de resistor com o professor de eletricidade básica, mas como não estamos em laboratório, e eu em MCE utilizo muito resistor nos meus projetos, né, é necessário que vocês saibam coletar as medidas de forma prática. Então, é uma tarefa aí que eu deixo para vocês executarem, é justamente isso. Pega aqui o multímetro, tá? Verifica a questão aqui das escalas, né? Não precisa medir, professor, eu vou medir lá o 127 e 220 da tomada de casa aí. Não estou pedindo para que você faça isso, mas se tiver curiosidade, coloque nessa escala, tá? Não está focando aqui, ó. Deixa eu ver se foca agora. Aqui. Põe na escala de 200 a CV, cabo vermelho no V, cabo preto no comum, e daí sim você pode medir a tomada, ver se é 127 ou 220. Não tem muito erro, tá, turma? Não vai dar choque, não vai ter nenhum problema nesse sentido. Mas essa não é a tarefa. A tarefa que eu recomendo é medir os resistores. Não sei se alguém comprou aí, mas se não tiver comprado, não tem problema nenhum. Caso alguém tenha os componentes, né, e queira coletar as medidas, pode medir ali os resistores que tiver, se tiver 10, 20 resistores. Faz a medida conforme eu fiz aqui, para que vocês possam entender aí de forma prática como funciona aí a parte de instrumentação e medição aí de parâmetros de resistência. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso. Agradeço a todos pela atenção. Peço desculpas aqui pela precariedade, né? A questão aqui da medição talvez não tenha ficado muito claro aí os números. Mas buscarei alguma outra possibilidade aqui para gravar aí as aulas de forma mais clara para todos. Obrigado pela atenção, bons estudos, até!